Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais uma sala de leitura, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. E hoje é o nosso dia de número 186 do nosso plano de 365 dias. Graças ao nosso bom Deus, mais uma vez cá estamos, reunidos para juntos lermos, interpretarmos os textos e que o Senhor nos dê graça, sabedoria e entendimento através do seu Santo Espírito. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais um encontro com a Tua Palavra. Louvo, agradeço ao Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Deus bondoso, Deus maravilhoso, que tem nos permitido estarmos aqui reunidos todos os dias, sem falhar. Que assim o Senhor nos dê disposição, força, saúde, direcionamento, para que possamos estar todos os dias envolvidos com a Tua Palavra. Fala o nosso coração, mais uma vez é o que te pedimos. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Vou colocar a Bíblia na tela e vamos seguir aqui com os diálogos, de Jó e seus amigos, ou dos amigos de Jó com ele, Na verdade, Jó não queria nem ouvir os amigos, por causa da situação que ele estava. Jó 25. Mas amigos verdadeiros falam a verdade, Se fazem presentes quando necessário, sabe que tem o tempo de falar, tem o tempo de consolar, mas também tem o tempo de falar. Percebemos muita sabedoria nos amigos de Jó nisso. Tiveram o tempo do consolo, Foram 7 dias apenas sem falar nada, só se condoendo, se compadecendo da situação de Jó. Depois começaram a falar, debateram. Quando teve que ser duro, foram duros. Quando teve que mostrar algumas integridades de Jó, mostraram. Quando teve que mostrar pecado, também mostrou. E é assim que a gente vai, Jó capítulo 25 vai entrar aqui a terceira fala de Bildade. Vamos ver o que ele falou para Jó. Jó 25, versículo 1. Deixa eu só posicionar aqui. Aí. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: domínio e temor estão com ele. Ele faz paz em seus altos lugares. Os seus exércitos têm algum número? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como então pode o homem ser justificado com Deus? Ou como pode ser limpo aquele que é nascido de uma mulher? Que é nascido de uma mulher é que faz menção à sua natureza, natureza humana. Então, desde esse tempo é sabido que o homem é pecador, já nasce em pecado. Por isso que falou como pode ser justificado, limpo, aquele que é nascido de uma mulher. Contempla a lua e ela não brilha. Sim, as estrelas não são puras à sua vista. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um verme. Capítulo 26. Nisso, Jó critica o amigo. Vamos ver. Mas Jó respondeu e disse: como ajudaste aquele que está sem poder? Como salvas o braço de quem não tem força? Como aconselhaste aquele que não tem sabedoria? E como plenamente declaraste a coisa como ela é? A quem proferistes palavras? E de quem é o Espírito que veio de ti? Versículo 5. Bildade continua falando. Jó interrompe, fazendo aí essa crítica. E aí Bildade continua. Versículo 5. Coisas mortas são formadas
debaixo das águas e dos seus habitantes. O inferno está nu perante ele, e a destruição não tem cobertura. Ele estende o norte sobre o lugar vazio e suspende a terra sobre o nada. Ele prende as águas em suas nuvens espessas, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Ele retém a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Cercou as águas com fronteiras, até que o dia e a noite cheguem ao fim. Os pilares do céu tremem e se espantam com a sua reprovação. Ele divide o mar com seu poder, e com seu braço estendido abate o orgulhoso. Pelo seu espírito ele ornou os céus, iluminou, clareou os céus, e a sua mão formou a serpente torta. Essa tradução um pouco mais atualizada, quando fala sua mão formou a serpente torta, é no sentido de ferir a serpente, né? Formou torta, para um melhor entendimento nos dias de hoje, seria feri-la, né? A mão dele feriu a serpente. Eis que estas são partes dos seus caminhos, e quão pouca é a porção do que se ouve dele. Porém, o trovão do seu poder, quem consegue entender? O amigo aqui de Jó está exaltando a grandeza de Deus, está exaltando a magnitude de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Aí Jó agora ele responde. Capítulo 27. Ademais, Jó continuou sua parábola e disse: Como vive Deus, que levou embora meu julgamento, e o Todo-Poderoso que aborreceu a minha alma? Todo o tempo em que meu fôlego estiver em mim, e o Espírito de Deus estiver nas minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, nem a minha língua proferirá engano. Longe de mim que vos dê a razão até que eu morra, não removerei minha integridade de mim. Então, nisso é o que realmente a Bíblia diz. Jó, ele era um homem íntegro, no sentido de sempre se voltar à palavra. A gente vê aí que nesse momento de dificuldade, de provação, ele tinha algumas crises de consciência, né? Crises de consciência, mas jamais ele blasfemou contra Deus, murmurou contra Deus, jamais ele se afastou da palavra, né? Versículo 6. A minha justiça me agarro e não alargarei. Meu coração não me reprovará enquanto eu viver. Que meu inimigo seja como perverso, e o que se levantar contra mim, como um injusto. Porque qual é a esperança do hipócrita, embora ele a tenha adquirido? Quando Deus retirar a sua alma, qual é a esperança do hipócrita, embora ele a tenha adquirido, quando Deus retirar a sua alma? Então, o hipócrita adquiriu uma esperança ainda, né? Mas o que vai ser dessa esperança quando Deus retirar a sua alma? Ouvirá Deus o seu clamor quando a tribulação vier sobre ele? Deleitar-se-á no Todo-Poderoso? Ele sempre invocará a Deus? Ensinar-vos-ei, pela mão de Deus, aquele que estiver com o Todo-Poderoso, eu não esconderei. Eis que todos vós já ouvistes? Por que então sois vós todos vãos? Esta é a porção do homem perverso para com Deus e a herança dos opressores, a qual receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua descendência não se satisfará de pão. Jó está falando que essa será a herança, a porção, o que Deus atribui para os perversos. Versículo 16. Ainda que ele amontoe prata como pó e prepare roupas como barro, ele não pode prepará-las, mas o justo as vestirá, e o inocente dividirá a prata. Ele constrói sua casa
como a traça e como uma tenda que o guarda faz. O homem rico se deitará, mas ele não será recolhido. Ele abre os seus olhos e ele não será. Terrores tomam conta dele como as águas. Uma tempestade o rouba à noite. O vento do leste carrega-o e ele se vai, e como uma tormenta arremessa-o para fora do seu lugar. Porque Deus lançará sobre ele e não lhe poupará. Fugiria feliz de sua mão. Homens baterão palmas para ele e a assobiarão do seu lugar. Capítulo 28. Jó, ele vai agora falar sobre a sabedoria. A sabedoria, o valor da sabedoria e o temor do Senhor, como sendo a sabedoria. 28, versículo 1. E certamente há um veio para a prata e um lugar para o ouro, onde o refinam. O ferro é retirado da terra e o bronze é fundido da pedra. Ele põe fim às trevas e vasculha toda a perfeição, as pedras da escuridão e a sombra da morte. A inundação brota do habitante. Até as águas esquecidas pelo pé estão secas, elas estão longe dos homens. Quanto à terra, dela vem o pão, e por baixo ela está revolvida como se fosse fogo. As suas pedras são o lugar das safiras, e ela tem pó de ouro. Há um caminho que nenhuma ave conhece e que o olho do abutre não viu. Os filhotes de leão não o pisaram, nem o feroz leão passou por ele. Ele estende a sua mão sobre a rocha e revira os montes pelas raízes. Ele corta os rios entre as rochas e seu olho vê cada coisa preciosa. Ele detém as enchentes para que não transbordem e aquilo que está escondido ele traz à luz. Você vê que realmente revela muita sabedoria o autor do livro de Jó. Nós já vimos aqui ele falando sobre as aves, nós já vimos aqui ele falando sobre o universo, sobre os astros, constelações. Agora a gente vê ele falando aqui sobre os mistérios da Terra, sobre o núcleo da Terra, né? Cientistas, depois de muitos anos, dizem, né, que o núcleo da Terra é um fogo. Por isso tem lugares aí que existem erupções, né, de vulcões. Mas tudo isso aqui ele vem falando em sua sabedoria, revelando aí, elogiando, na verdade, né, a sabedoria, a forma que Deus organizou tudo. E agora ele vai falar, inclusive, sobre o valor dessa sabedoria. Versículo 12. Mas onde se encontrará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o seu preço, nem se acha na terra dos viventes. A profundidade diz, não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Ela não pode ser conseguida através do ouro, nem a prata será pesada pelo seu preço. Não pode ser avaliada com ouro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem pela safira. O ouro e o cristal não se igualam a ela, e sua troca não será por joias de fino ouro. Nenhuma menção será feita de coral ou de pérolas, porque o preço da sabedoria está acima dos rubis. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem será avaliada com puro ouro. Então, primeiro ele elogia a sabedoria, agora ele fala o valor da sabedoria, ou seja, não tem preço. Sabedoria não se compra. Ele citou aqui, em um linguajar da época, os maiores poderes aquisitivos, né? As maiores moedas, vamos dizer assim. Nos dias de hoje a gente falaria, não se compra sabedoria com real, com ouro, com euro, com dólar.
não se troca pelos melhores carros, as melhores casas. Não tem como. Aonde está a sabedoria para que eu possa comprá-la? Está no mar? Está na terra? Quanto custa? Então, versículo 19. De onde então vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Versículo 21. Tem sido encoberta aos olhos de todos os viventes, e ela é mantida oculta às aves do céu. A destruição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele conhece o seu lugar, porque ele olha para os fins da terra e vê debaixo de todo o céu para fazer o peso dos ventos, e ele pesa as águas por medida. Quando ele fez um decreto para a chuva e um caminho para o relâmpago do trovão, então a viu e a declarou. Ele a preparou, sim, e a vasculhou. E disse ao homem: eis o temor do Senhor, que é sabedoria, e aparta-se do mal. E o apartar-se do mal é entendimento. Então, isso aqui é de uma revelação muito profunda. Muito profunda. Esse último versículo aqui é a conclusão sobre a sabedoria. Então veja, Jó, ele veio dizendo sobre a sabedoria, elogiando a sabedoria, o preço da sabedoria, na verdade o preço não, né, que não tem preço, mas tem valor. Desculpe, não é preço, é valor. O valor da sabedoria, o quão valiosa ela é e que não tem preço. Onde podemos adquirir? Onde poderia ser comprada? Não tem como, não existe. Mas no final, ele revela que Deus conhece o seu caminho, ele sabe todas as coisas. E ele disse, versículo 28, grife isso na sua Bíblia, medite nisso. Ele disse ao homem: eis o temor do Senhor, que é sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. Então é o seguinte, se muitas pessoas vivem em busca da sabedoria hoje e até pagariam para ter sabedoria, sabedoria de vida, tá? Sabedoria de vida. Não é a sabedoria para desenvolver um negócio. Aí a pessoa faz um curso, estuda. Sabedoria de vida. De vida. Sabedoria para a vida. E em todos os aspectos. Prosperidade em todos os aspectos. O Senhor disse ao homem: eis o temor do Senhor, que é sabedoria. E o apartar-se do mal é entendimento. Então, você quer adquirir sabedoria? Ela tem um valor, só que não tem como ser comprada. Porém, o temor do Senhor é a sabedoria. E apartar-se do mal é entendimento. Então, se eu tenho o temor do Senhor, eu adquiro sabedoria. Se eu sou alguém que me aparta do mal, eu recebo entendimento. Reflita nesse último versículo e procure saber o que é o temor do Senhor. O que é ter o temor do Senhor em si. Procure saber. Busque esse entendimento. Medite, reflita, ore ao Senhor. Tenha temor, porque o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é o entendimento. Vou ficando por aqui. Amanhã a gente continua no mesmo horário, se Deus quiser. Obrigado por todos que estão aí conosco, ao vivo. Acabou um pouquinho mais cedo, mas está dentro do plano, tá bom? E aí eu faço o seguinte, quem não pôde estar ontem porque foi em outro horário, aproveita hoje que acabou cedo e resgata o dia de ontem, tá bom? Um abraço de fé e força. Até mais.